Deus está morto. O louco grita na praça vazia, segura a lanterna, cego ao meio-dia. Diz que matamos o Deus que restava, e agora o nada é tudo que nos guiava. Quem julga o bem, quem julga o mal, quando o divino é só um ritual. O eco responde no abismo frio, cria teu céu ou morre no vazio. Sri Lanka, ano de 1959. Certo. Um homem está caminhando super tranquilo por uma rua ensolarada na capital do país. Uma cena normal do dia a dia. Exato. Super normal. Aí ele se aproxima do primeiro-ministro, saca uma arma e atira a queima-roupa. Nossa. É um assassinato político no meio do dia. Mas olha, o detalhe que realmente dá um curto-circuito na mente de quem ouve essa história não é a violência em si. É o atirador, né? Sim, o atirador não era um rebelde extremista, disfarçado ou um militar. Ele vestia aquela inconfundível túnica cor de açafrão. Ele era um monge budista completamente ordenado. Caramba. E o choque que essa cena histórica causa, ele bate de frente justamente com aquela imagem de, sabe, um refúgio espiritual inabalável que o acidente construiu. Com certeza. Oriental, como o ápice da compaixão, do silêncio, tipo um escudo impermeável contra os nossos instintos humanos mais violentos, né? E é justamente um mecanismo por trás da quebra desse escudo que a gente vai dissecar no nosso mergulho de hoje. É um tema bem denso. Muito. A nossa missão aqui é entender como a gente passa daquela imagem de isolamento pacífico para a realidade nua e crua da violência e do abuso. Tanto no nível do Estado quanto no individual, certo? Isso mesmo. E a nossa base para tentar entender esse comportamento humano hoje é um ensaio chamado Bourdieu, Einstein, o budismo, além do dogma. Além de algumas análises e áudios super interessantes do pesquisador independente Jorge Guerra Pires. Ah, o Dr. Jorge. Ele é PhD em bioinformática, com passagens pela USP e pela Fiocruz. Exato. E o que direciona a abordagem dele, que eu acho fascinante, é uma premissa muito intrigante. Ele é um autor ateu convicto, mas ele defende que o movimento secular precisa, ser tratado com o mesmo rigor científico e escrutínio que os ateus exigem dos religiosos. Essa exigência de honestidade intelectual é o coração da obra dele. E para a gente começar a aplicar esse rigor, aquela imagem chocante do monge no Sri Lanka que você descreveu, a gente precisa olhar para as engrenagens geopolíticas. Como assim? É que a grande charada é a seguinte: de onde vem essa violência se o budismo original, lá do Siddhartha Gautama, não tem um imperativo bélico? Sim, não tem. Pois é, não há textos originais ordenando guerras santas ou expansões militares pela espada, como a gente vê em algumas tradições abraâmicas. Tá, então se não tem comando teológico para guerra, o que preenche esse vácuo? De onde sai a bala? É o nacionalismo. O nacionalismo usando a roupagem religiosa como se fosse um escudo moral. Ah, entendi. Pega a violência em Mianmar, por exemplo, com aquele movimento extremista 969, do monge Ashin Wirato. Aquilo lá não é uma questão teológica de alcançar a iluminação espiritual, sabe? É mais político. Totalmente. É uma fusão tóxica entre marcador de identidade nacional e religião. É o nacionalismo sequestrando o manto sagrado. E isso não é um caso isolado, né? Porque tem o Japão também. Bem lembrado. O mesmo sequestro ideológico aconteceu no Japão imperial durante a Segunda Guerra Mundial. Nossa, verdade. Eles criaram o que chamaram de budismo do caminho imperial, que foi ativamente distorcido para treinar, adivinha quem? Os pilotos kamikazes? Exatamente. Mas espera aí. A própria ideia de treinar pilotos suicidas com base em uma filosofia pacífica já parece uma contradição insuperável. Dá um nó na cabeça. Muito.
Como é que eles justificavam isso na mente daqueles jovens? Olha, eles fizeram isso pelo sequestro de um conceito central do budismo, que é o anatta. O conceito do não eu. Isso. O anatta é a não permanência, a ideia da inexistência de um ego fixo. O Estado autoritário japonês pegou essa instrução de desapego e a corrompeu completamente. Nossa, que perverso. Muito. A lógica ensinada nos treinamentos militares passou a ser mais ou menos assim. Se o seu eu não importa, se você deve eliminar o próprio ego, a prova definitiva dessa elevação espiritual é você sacrificar o seu corpo físico pelo imperador. Então a morte de inimigos virou um ato de, entre aspas, compaixão? Exato. Um ato de compaixão em prol do império, sob aquele pretexto bizarro de matar um para que muitos vivam. O governo basicamente transformou um caminho focado na erradicação do sofrimento num moedor de carne humano. É a pior definição, mas é a mais correta. Mas, bom, isso aponta para um problema na estrutura do poder, certo? E não na raiz da técnica meditativa em si. Sem dúvida. E olha, tem um laboratório lógico excelente no livro Ciência para Não Cientistas, volume 1, também do Dr. Jorge, que isola exatamente esse ponto. Ah, esse exemplo é fantástico para entender o mecanismo. Sim, e gente, vale ressaltar aqui para quem nos ouve e deixar absolutamente claro que o nosso papel não é endossar nenhuma visão política ou ideológica de nenhum lado, tá? 100% a gente está aqui sendo 100% imparciais. Exato, estamos apenas dissecando a estrutura do argumento que o autor construiu no livro, relatando de forma neutra. E o que ele demonstra lá? Ele demonstra que culpar a base filosófica do budismo pelas atrocidades de governos autoritários é uma falácia estrutural, é uma falsa equivalência. O auge do cenário político recente. Seria a mesma falha estrutural, a mesma falácia cometida por aqueles que afirmavam que o Partido dos Trabalhadores e o presidente Lula eram nazistas, usando como única prova o fato de que o partido original do Hitler tinha a palavra trabalhadores no nome. É a velha tática de sequestrar a nomenclatura. Exatamente. O rótulo é usurpado por quem detém a força. E ignorar essa distinção de propósito nos leva a um termo genial que o Dr. Jorge cunhou no material base. Qual? O ateísmo uga-uga. Nossa, ateísmo uga-uga é muito bom. O que seria isso na prática? Refere-se àquela militância ateia de internet, sabe? Super reativa. Aquela galera que abandona totalmente o método científico e o rigor lógico em favor de um ódio cego contra qualquer religião. Ah, tipo a galera que quer ganhar a discussão no grito? Isso. O texto relata um exemplo clássico disso. Ativistas compartilhando compulsivamente em redes sociais fotos terríveis de monges tibetanos enforcados em praça pública. Credo. E a legenda dessas fotos dizia que aquilo era, abre aspas, a prova da barbárie budista, fecha aspas. Pera, eles não sabiam quem estava enforcando os monges? Pois é. O detalhe fundamental que eles ignoraram pela cegueira do ateísmo uga-uga é que os monges naquelas fotos eram as vítimas. Eles estavam sendo massacrados e enforcados pelas forças do Estado totalitário chinês. Nossa, é o extremo da desonestidade intelectual ou só ignorância mesmo? Fica difícil dizer onde começa um e termina outro. Sabe do que isso me lembra? Tem uma analogia muito boa nas fontes sobre isso, a analogia do mofo tóxico. Ah, do fungo? Isso. O mofo não escolhe, tipo, se ele vai crescer na parede de uma igreja sagrada ou num prédio do governo laico. A parede não interessa. Ele só precisa da condição certa. Exatamente. Ele só precisa da umidade correta no ambiente. E o totalitarismo é essa umidade. Onde tem ditadura, qualquer parede vai mofar. É uma analogia perfeita. Mas bom, agora vem a provocação. Dizer que o Estado é o grande culpado de tudo é uma saída muito conveniente, não acha? Como assim? Tipo, se a gente tirar o governo, a milícia nacionalista ou o imperador da equação, vamos olhar só para o nível conceitual. Por que tantas pessoas cultas tentam patologizar o budismo, nivelando ele, sei lá, ao histórico da Inquisição cristã? É uma ótima pergunta. E o especialista leva a discussão exatamente para esse nível macro. O texto expõe um debate real de WhatsApp que o autor teve que ilustra isso perfeitamente. E o que aconteceu nesse debate? O interlocutor dele tentou usar a teoria sociológica do capital simbólico do Pierre Bourdieu. Ah, o Bourdieu. Isso. Mas ele usou de forma totalmente determinista. O argumento era que a própria busca pela iluminação
O simples fato de um indivíduo acumular essa aura de mestre cria uma simetria de poder que automaticamente causa violência. Espera, automaticamente? Sim, a ideia de que ter o poder é igual a cometer o abuso. Nossa, mas isso soa como o princípio do martelo. Exato. Para quem tem um martelo na mão, tudo no mundo é prego. O Dr. Jorge desmonta isso mostrando que a pessoa estava confundindo correlação com causalidade. Ah, o erro clássico da estatística. Sim, ele usa aquele exemplo clássico. A gente sabe que o calor aumenta a venda de sorvetes. O calor tem correlação com o consumo. Certo, mas se começar a rolar uma fake news na cidade de que o sorvete está envenenado, as vendas despencam para zero, mesmo que esteja fazendo 50 graus de calor. Ou seja, o que dita a causalidade é o comportamento humano e não o clima. Exatamente. Ter o capital simbólico, ter autoridade, não significa que esse poder será obrigatoriamente usado para o mal. O símbolo é neutro. E é muito curioso notar como a régua dessas pessoas muda de tamanho dependendo do que elas estão avaliando, né? Totalmente. O autor explora isso chamando de assimetria da balança lógica. 2 pesos e 2 medidas. Praticamente. A gente tem na mente o peso de ouro e o peso de isopor. Explica isso pra quem tá ouvindo, que é genial. É simples. Quando a pessoa quer defender o que ela gosta, tipo o partido político dela ou a ideologia dela, ela usa o peso de ouro. Ela exige contexto histórico, nuance, método científico. Certo, rigor máximo. Mas quando ela quer atacar o que ela odeia, que nesse caso era religião, aí ela usa o peso de isopor. Ela aceita qualquer generalização frouxa, qualquer meme de internet serve como prova cabal. É a preguiça intelectual seletiva. E olha, o Dr. Jorge traz uma conexão brilhante sobre isso tirada do livro dele, O Paradoxo de Einstein. O capital simbólico do Einstein. Isso. O Einstein acumulou um dos maiores capitais simbólicos da ciência. E como é que as pessoas usaram isso? Cada um puxou a sardinha para o seu lado. Exatamente. Grupos ateus usaram a figura do Einstein para marcar território de racionalidade absoluta, enquanto isso, grupos crentes focavam na metáfora que ele fazia sobre uma religião cósmica, tentando usar a genialidade dele para unir ciência e fé literal. O que prova o nosso ponto. O símbolo em si, seja o Einstein genial ou o Nirvana budista, não é a causa do dano. É só uma ferramenta, uma massa de modelar nas mãos de quem a detém. Exatamente. Mas olha, eu quero avançar com uma provocação ainda maior. Manda. Tudo bem, já entendemos que o Estado corrompe e que os críticos usam lógicas frouxas. Mas o que acontece quando a gente tira a geopolítica da equação de vez? Tá, e a gente foca onde? Como a gente explica a quantidade absurda de escândalos, de abusos, dentro daqueles luxuosos retiros de meditação aqui no Ocidente? Não tem ditador ali, não tem milícia? Esse é o ponto cego de muita gente. Pois é, são só pessoas buscando paz no meio de florestas lindas e mesmo assim a gente vê casos terríveis. Para entender isso, o especialista usa uma analogia da bioinformática do próprio autor, que é fantástica. Ele chama de decomposição espectral das religiões. Que nome chique! Como funciona? Pensa no cristianismo como um prédio de concreto, sustentado por um gene do dogma. Verdades literais e negociáveis. Isso. A ressurreição, o pecado original. Aquilo mantém o prédio de pé. Já o budismo, por outro lado, quando é importado para cá, ele funciona muito mais como um software de código aberto. Um código aberto? Por ser tão flexível e focado em dinâmicas da mente, ele atrai uma legião de ocidentais que estão correndo, fugindo desesperadamente daquela culpa judaico-cristã. Mas eles trazem um problema na bagagem, não é? Eles anseiam secretamente por um salvador humano infalível. Eles largam o dogma, mas querem o guru. E aí mora o perigo. Muito. O texto narra a experiência do Christopher Hitchens. Ele foi lá na Índia cobrir o famoso ashram do guru Osho. Ah, o documentário sobre ele é bizarro. O cara tinha, sei lá, dezenas de Rolls Royces. 93 Rolls Royce. Mas o Hitchens, sendo afiado como ele era, notou que o mais assustador não estava na garagem do Osho. Tava onde? Estava na placa, bem no portão de entrada do retiro. E o que dizia a placa? A placa dizia: sapatos e mentes devem ser deixados no portão. Nossa! É a abdicação formal e voluntária do seu intelecto.
Deixar a mente no portão é assustador, porque você abre a guarda. E é aí que entra uma mecânica perversa que a gente precisa detalhar para nossa audiência, que é conhecida como sabedoria louca. O spiritual gaslighting. Exatamente. O Sam Harris documenta isso muito bem no trabalho dele, citando figuras como Chogyam Trungpa e o Sogyal Rinpoche. O mecanismo dessa sabedoria louca é doentio. É, de revirar o estômago. Se um mestre agride violentamente um aluno ou até comete abuso sexual, a comunidade ao redor não chama a polícia. Eles reembalam o crime. Sim, eles dizem que aquilo foi um ensinamento profundo, desenhado cosmicamente para quebrar o ego e o apego do discípulo. E se a vítima reclamar ou chorar? Aí é o golpe final. A vítima é acusada de fracasso espiritual. A dor dela é a prova de que ela está presa no próprio orgulho. O pensamento crítico, a dúvida, se tornam os grandes vilões da história. E, para ser honesto, esse abandono da mente não precisa nem de religião oriental para funcionar. De jeito nenhum. A gente lembra daquele culto corporativo, o NXVM. Do Keith Raniere. Isso. Um culto de coach executivo, zero incenso, zero monges, e eles marcaram a pele de mulheres ricas e super instruídas a ferro e fogo. O que prova que quando a dúvida é tratada como uma falha moral, os piores horrores acontecem em qualquer ambiente. Diante de todo esse peso radioativo, a pergunta que fica é: como é que pensadores seculares tentam resgatar a ferramenta da meditação dessa bagagem toda? Dá para salvar alguma coisa? É aí que a gente entra no grande conflito entre dois pesos pesados do pensamento secular, o Sam Harris e o Christopher Hitchens. O Hitchens era bem radical sobre isso, né? Muito. O Hitchens achava o budismo obscuro e tóxico na sua totalidade. Para você ter ideia, ele viu o Dalai Lama como um monarca feudal, mantendo um status quo antiquado. Ele queria jogar tudo no lixo. Tá, e o Sam Harris? O Harris vai por outro caminho. No livro dele, Despertar, ele reconhece e documenta todos esses abusos que a gente acabou de falar, mas ele defende a extração das ferramentas. Como um cirurgião. Isso. Ele vê o budismo destituído de todas essas crenças místicas literais como uma legítima ciência de primeira pessoa, uma investigação empírica da própria consciência. Mas aí entra outro risco enorme da modernidade. Qual? As pessoas buscando desesperadamente no laboratório aquele carimbo de aprovação para as crenças místicas delas. Ah, a falácia de afirmar o consequente. Exato. Porque, olha, a neurociência moderna prova que sentar e meditar reduz o cortisol, baixa a pressão e aumenta a neuroplasticidade do cérebro. Isso é biologia, é fato. O problema é o salto lógico que a galera dá depois disso. Sim. O erro lógico absurdo é a pessoa ler esse estudo da neurociência e concluir, portanto, a ciência acabou de provar que a reencarnação e a lei do karma são fatos universais. É um salto no escuro. E para ilustrar a magnitude desse erro, eu quero trazer a brilhante analogia da cobra falante, que está no livro Falácias, do Dr. Jorge Guerra Pires. Essa analogia é perfeita. Para quem está acompanhando a gente, presta atenção nisso. A cardiologia já provou por A mais B que o perdão, que é um preceito super cristão, reduz de verdade a chance de infartos. Perdoar faz bem para o coração físico. Fato médico. Mas seria um delírio absoluto, uma loucura alguém ler esse laudo cardiológico e dizer: isso prova que uma cobra falante com pernas enganou o ser humano lá no Jardim do Éden. Não tem cabimento. Não tem. O benefício empírico e prático da técnica de perdoar não valida um mito de 1000 anos que vem empacotado junto com ela. É a habilidade de separar o joio do trigo. E é assim que o Dr. Jorge amarra toda essa discussão. Trazendo para a nossa realidade prática. Sim, porque num mundo de hoje, com esse excesso maluco de informação, fake news brotando no WhatsApp e falsos gurus de internet vendendo iluminação em 12 parcelas, Nem me fale. a honestidade intelectual virou sobrevivência. A habilidade de você isolar uma técnica útil, tipo a regulação emocional, da exigência de se submeter cegamente a um líder, é o que vai salvar a sua saúde mental. E é exatamente esse rigor crítico que inspirou o nosso mergulho profundo hoje. Todo esse material rico que a gente debateu permeia os livros do Dr. Jorge Guerra Pires. Sim, livros que são essenciais para quem quer blindar a própria mente. A gente citou Falácias,
a série Ciência para Não Cientistas, e tem o lançamento super recente dele, que é O Paradoxo de Einstein. E tem uma dica muito prática do autor sobre como consumir esse conteúdo, né? Sim, o audiolivro de O Paradoxo de Einstein já está disponível lá no Google Play e no Google Books. É a revolução do áudio. Total. É perfeito para quem nos ouve escutar offline. Você baixa no celular e vai dar uma caminhada, escuta enquanto está cozinhando, lavando a roupa. Transformando aquela tarefa chata do dia a dia numa baita produtividade intelectual. Exato. E para quem prefere ler mesmo, os livros todos estão disponíveis lá no aplicativo da Amazon para o seu smartphone. Vale muito a pena conferir. Vale demais. Mas, para a gente encerrar hoje, eu não quero fazer um resuminho fácil, não. Vai deixar uma provocação. Vou. Eu quero deixar um gancho filosófico meio perturbador para quem está escutando a gente pensar com calma depois. Manda. É o seguinte: se a gente finalmente amadureceu o suficiente para descartar esses deuses punitivos lá no céu, se a gente descarta os mestres intocáveis na montanha e os governos absolutos aqui na Terra... A gente fica sozinho no comando. Exatamente. O peso esmagador de calibrar a nossa própria bússola moral recai inteiramente sobre os nossos ombros agora. É uma baita responsabilidade. E a pergunta é, será que essa nossa busca desesperada e moderna por novos gurus de internet e coaches iluminados não é lá no fundo um terror absoluto de ter que lidar com a solidão da nossa própria e irrestrita liberdade intelectual? Fica aí o nó na cabeça para nossa audiência desatar. Fica a reflexão. Na praça vazia, segura a lanterna cego ao meio-dia. Diz que matamos o Deus que restava, e agora o nada é tudo que nos guiava. Quem julga o bem, quem julga o mal, quando o divino é só um ritual, o eco responde no abismo frio. Cria teu céu ou morre no vazio. Sem Deus tudo é permitido, mas o abismo é tão bonito. A liberdade corta fundo quando o sentido deixa o mundo. Deus está morto em mim, e agora eu tenho que existir. Zaratustra ri do alto da dor, Ivan afoga a culpa no amor. Um quer criar, o outro fugir, dois deuses lutando pra não ruir. Entre a fé e a criação arde o fogo da razão. Se tudo é permitido, então sou Deus ou só negação? Sem Deus tudo é permitido, mas o abismo é tão bonito. A liberdade corta fundo quando o sentido deixa o mundo.
tenho que existir. O homem matou o eterno, consciência e solidão. Mas quem dá sentido ao inferno, se o inferno é o coração? Não há mandamento, só espelhos, nem céu, nem véu, só os teus olhos cheios. Deus está morto, mas o sonho é vivo. Tudo é permitido, inclusive o divino.